Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Segura aí, vou aumentar um pouco. Através do projeto Ame Mais. Projeto social que tem como objetivo trazer a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus e levar também o alimento. Sempre que Deus prepara, a gente leva o sopão solidário. E o Cruzeiro do Sul bem já sabe que sempre que Deus prepara, o projeto Ame Mais está aqui fazendo o sopão solidário. E nessa tarde, nós viemos aqui para pregar a palavra do Senhor. E logo após estaremos fazendo distribuição de bolo. Mas antes disso eu vou deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Jonas, onde a palavra do Senhor diz: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Apronte-se. Mas a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele tentou fugir. Até aqui a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele havia dado uma ordem a Jonas, para Jonas ir para Nínive, pregar naquele lugar, clamar contra aquele povo. Mas a Bíblia vai mencionar dizer que Jonas, ele se aprontou, se arrumou, e ao invés de ir pregar contra a cidade de Nínive, ao invés de ir clamar contra o pecado daquela gente, a Bíblia diz que Jonas se arrumou, se aprontou e fugiu, tentou fugir da presença do Senhor. E aí a Bíblia diz que Jonas, ele pegou um navio, comprou a passagem, pegou um navio e foi para a cidade de Tarsis, foi para a Espanha. E a Bíblia faz menção dizer que em determinado momento na viagem, a Bíblia diz que começou uma grande tempestade naquele barco. E a Bíblia faz menção dizer que aqueles marinheiros ficaram desesperados, sem entender o motivo daquela tempestade que havia vindo sobre o barco deles. E a Bíblia diz que eles começaram a jogar os seus pertences fora, começaram a jogar suas coisas de valor fora, para ver se aliviavam a embarcação, para não se quebrar ao meio. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer isso, mas não adiantou. A tempestade simplesmente aumentava. E chegou um determinado momento que eles perceberam que havia uma pessoa deitado no fundo da embarcação, escondido. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles perguntaram a Jonas quem era ele, o que ele estava fazendo naquele lugar, quem era o Deus dele. E a Bíblia vai dizer que Jonas disse para os marinheiros que ele servia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, mas que aquela tempestade estava vindo sobre aquela vida deles, porque ele estava em desobediência à voz do Senhor. E quando a gente desobedece à voz do Senhor, a gente paga um alto preço. Então não adianta pecar e tentar se esconder da face do Senhor, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém se esconde. A Bíblia ainda diz no livro de Salmo 139, onde o salmista Davi, ele falou: se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá o Senhor está também. A Bíblia diz que até no escuro o Senhor é luz. Então quem poderá tentar fugir, tentar escapar da ira do Senhor? Mas Jonas, ele tentou fugir da ira do Senhor, porque o Senhor havia dado uma ordem a Jonas, que era para Jonas ir para Nínive, para clamar contra aquele povo, para dizer que a maldade estava cheirando mal as narinas de Deus. Jonas
recebeu o recado da parte de Deus para ele ir até aquela cidade e dizer que o pecado daquele povo estava demais. Mas Jonas simplesmente obedeceu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que Jonas foi pego por aqueles homens no fundo da embarcação. E como eu falei anteriormente, aqueles homens começaram a questionar Jonas, a perguntar quem é o seu Deus, o que é que você faz aqui. E a Bíblia diz que Jonas, ele respondeu tudo direitinho. Ele disse que estava desobedecendo ao Senhor, porque ele estava fugindo de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles ficaram temerosos. Ainda diz que lançaram a sorte, e a sorte caiu em cima de Jonas. Então a Bíblia diz que Deus falou para Jonas. Então Jonas, ele já sabia que aquela tempestade que os marinheiros estavam passando era por causa da desobediência dele. E nós sabemos que quando nós estamos em desobediência, quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente coloca em risco não somente a nossa vida, mas também a vida da nossa família. E a Bíblia ainda diz, no livro de Josué, que ele pegou algo que não era para pegar e ele pagou um alto preço. Acã. E a Bíblia ainda diz que aquele povo todo foi morto por conta do pecado de Acã. E a mesma coisa é nessa palavra de Jonas, que todo aquele povo ia morrer simplesmente porque Jonas estava naquela embarcação, simplesmente porque ele estava ali em desobediência ao Deus vivo. E a Bíblia diz que Jonas, ele já sabia o porquê daquela tempestade. Jonas já sabia o porquê que aquela luta veio sobre a vida deles e sobre a vida dos marinheiros que estavam naquela embarcação. Então Jonas simplesmente falou para eles que eles teriam que lançar ele no mar para que a tempestade cessasse. Então eu quero te perguntar nesta tarde, qual é a tempestade que tem assolado a tua vida? Será se é uma fome? Será se é enfermidade? Mas eu quero te dizer nesta tarde que o segredo está em obedecer à voz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles marinheiros lançaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que veio uma baleia e engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre do peixe, no ventre de uma baleia por 3 dias e 3 noites, simplesmente porque não quis ouvir a voz do Senhor. Será se você quer ficar no ventre do peixe? Será se você precisa morrer, precisa ficar em coma para obedecer a voz do Senhor? A Bíblia diz que quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. E a Bíblia diz que depois de 3 dias e 3 noites, Jonas de dentro do peixe, de dentro da barriga da baleia, ele clamou ao Senhor. E Deus, por misericórdia, ouviu a oração de Jonas. Mas não espere orar ao Senhor quando você estiver no leito de morte. Ore ao Senhor enquanto você está de pé, enquanto você está com saúde. Não espere ficar em coma para no pensamento tentar orar. Porque nem todo mundo vai ter a mesma sorte de Jonas. Porque Deus teve misericórdia da vida de Jonas. Mas e se Deus não quiser ter misericórdia de você? Porque a Bíblia diz que Deus ele falou que Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Glória a Deus. E a Bíblia diz que depois que Jonas orou ao Senhor, do ventre, da barriga da baleia, Jonas se arrependeu e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu e ordenou a baleia que lançasse Jonas na areia da praia, porque até a baleia, até o peixe, ele tem que ouvir a voz do Senhor. Então a Bíblia diz, quando ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Você que está nos ouvindo nesta tarde, não endureça o seu coração para a voz do Senhor. Porque Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa pecado. E
eterna. E aí a Bíblia diz que aquela baleia, ela lançou Jonas na areia da praia. E depois Jonas chegou à cidade de Nínive e foi clamar contra aquele povo, porque o pecado estava demais. E a Bíblia diz que aquele povo obedeceu, aquele povo ouviu a voz de Jonas, temeu ao Deus de Jonas. E a Bíblia ainda diz que até o rei saiu de seu trono, vestiu roupa de saco, ordenou que ninguém comesse. A Bíblia ainda diz que até os animais jejuaram. E ainda a Bíblia diz que por misericórdia do Senhor, Deus ele não destruiu aquela cidade. Glória a Deus. Então, Deus ele pode mudar de ideia, ele não te matar nessa tarde. Ele pode mudar o teu cativeiro nessa tarde. Basta você se arrepender e buscar a face do Senhor Jesus. Que você venha assim fazer a vontade do Senhor. Talvez nessa tarde você está aí nos olhando, nos ouvindo e não está entendendo porque nós estamos aqui nessa tarde. Mas nós estamos aqui porque Deus, Ele nos deu uma ordem para a gente ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho, pregar o Evangelho da salvação, pregar as boas-vindas, porque o Evangelho é boas novas. Então é por isso que nós estamos aqui para pregar essa palavra. Então a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Nós viemos aqui te dizer que a vida verdadeira o mundo não pode te dar, porque o que o mundo te dá é uma ilusão, é a ilusão da droga, da prostituição, da bebedeira, onde você passa a noite toda em uma festa, mas no outro dia amanhece cansado, no outro dia amanhece fadigado, no outro dia você vai perceber que você gastou o dinheiro que suou para conquistar a semana toda. Mas a vida que Deus tem para te dar não é a que o mundo vai te dar. Não é essa vida de hipocrisia. A vida que Deus quer te dar é uma vida verdadeira. Não é uma vida de mentira. Mas a Bíblia diz que todo aquele que vier antes de mim, que é ladrão e salteador. Porque a gente tem que assim ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que quando tiver o juízo de Deus, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, aquela pessoa vai ser lançado no lago de fogo, onde ali haverá choro, haverá ranger de dente. Mas eu quero te dizer mais, que você venha se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Vai ser um dia de trevas, um dia de choro. Vai ser um dia muito difícil para aquelas pessoas que não escolheram a luz. Vai ser um dia muito difícil para aquelas pessoas que não fizeram aliança com Jesus. Nessa tarde eu não estou aqui te convidando para ir para uma igreja evangélica. Não estou te convidando para ir para uma religião. Mas eu estou te convidando a fazer parte do corpo de Cristo. Eu estou te convidando para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que quando a gente está em Cristo, que a gente é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então que você venha assim, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Porque vamos fazer uma aliança com Jesus enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos com saúde. Não espere chegar no leito de morte para reconhecer que só Jesus é o Salvador. Então a Bíblia diz que em João 14,6 que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. A palavra ainda fala no livro de João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará.
verdade é Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a verdade que liberta. E a Bíblia ainda diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados. A Bíblia ainda diz que é para a gente buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então nós devemos assim buscar primeiro as coisas dos céus, porque a salvação deve ser prioridade em nossas vidas. Não queira passar a sua eternidade no inferno, porque a Bíblia diz que no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então a Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dente. Então não se assuste, porque nós estamos falando isso, mas nós estamos falando porque nós queremos zelar pela tua salvação. A Bíblia diz o que dará o homem em favor em troca da sua salvação. Porque a nossa salvação foi comprada por um preço muito caro, por um preço de sangue. Então quando você não reconhece o sacrifício de Jesus naquela cruz, você está cometendo um pecado. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então que você possa assim fazer uma aliança com o Senhor nesta noite e se arrepender de todo o coração e buscar a face do Senhor. Porque se a gente assistir a televisão, a gente vê que tudo está se cumprindo, que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. A Bíblia diz em Mateus 24 que Jesus ele vai voltar. Jesus ele vai voltar. A Bíblia, aí os discípulos perguntaram: mestre, quando há de acontecer essas coisas? E Jesus falou para os seus discípulos que quando houvesse nação contra nação, reino contra reino, quando houvesse peste, quando houvesse fome, e o que a gente mais vê é fome, é peste, é o amor de muitos esfriando, é a pandemia do Covid-19, que já entrou pelo 2020, 2021, já entrou pelo 2022 e vai seguir. Porque se Deus colocar a mão, quem é que vai tirar a mão? Então que a gente vem assim buscar fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Glória a Deus. Aleluia. Né? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E a Bíblia diz que passarão o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então não adore outros ídolos, outros deuses. Adore somente ao Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer a distribuição de bolo para as pessoas que quiserem, que precisarem do alimento. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. As pessoas que quiserem, é só se aproximar do carro em nome de Jesus. Amém. Chama as crianças. Amém, irmão. Que tudo seja para a glória de Deus. Geralmente quando a gente vem aqui, a gente traz cesta básica, traz sopão solidário, e hoje a gente trouxe bolo. Aí se vocês puderem vir, quiserem, chamar as crianças também ali para vir pegar, que a gente está distribuindo. Olha lá, a fila lá, ó. Não, você pega junto com ele ali. Debate. Mas parece um debate mesmo. Paz Deus para todos, estamos aqui no município de... Meu cancelo aí. No município de Oriçanga, Bahia.
Gente, Deus abençoe. A gente vai encerrar o vídeo e fazer um novo vídeo da distribuição dos bolos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. As pessoas já estão se aproximando do carro. Deus abençoe. Paz do Senhor. No vermelho. Boa noite.